A criação do universo é um tema de tamanho interesse que se torna imprescindível a súmula da doutrina e das revelações sobre este assunto tão importante. Para ajudar na compreensão de tão grande mistério, introduzo o aprofundamento de alguns conceitos, a fim de se obter a visão correta e a luz necessária sobre a criação do universo por parte de Deus. A criação encontra-se revelada no livro de Gênesis, mas contém na sua narrativa alguns pontos menos claros, como que encobertos por véus, que aos poucos e através dos tempos têm vindo a ser removidos. O conteúdo que aqui vai ser exposto sobre as etapas da criação é tudo que o católico deve conhecer, acreditar, defender e divulgar. As duas fontes de que o homem dispõe para tomar conhecimento sobre a criação do mundo, que engloba a criação dos anjos, do universo, dos seres vivos e da humanidade, sendo esta última encabeçada por Adão e Eva, são a revelação divina e a ciência. As revelações divinas sobre a criação advêm, tal como toda a doutrina da Igreja Católica, da revelação pública contida nas Sagradas Escrituras e da revelação privada contidas nos textos dos Santos Padres, e das confidências feitas por Deus e pela Virgem Maria, a videntes por eles escolhidos. Soror Maria de Ágreda foi uma dessas favorecidas pela divina vontade para nos esclarecer como se desenrolou a criação, através do seu livro Mística Cidade de Deus. Os ensinamentos desta grande obra por ela escrita possuem a aprovação da Igreja, e os casos místicos que ocorreram em sua vida e sua obediência total e absoluta aos seus diretores espirituais franciscanos lhe valeram o título de venerável e a abertura do processo de beatificação que recorre desta Madre Superiora da Espanha, que se encontra com seu corpo incorrupto. A Mística Cidade de Deus é uma espantosa obra literária de inspiração divina. Soror Maria de Jesus de Ágreda foi uma das figuras mais notáveis do século XVII e distinguiu-se pelas suas virtudes e atributos excepcionais de santidade, como fenômenos místicos de êxtases e levitações, testemunhados por quantos frequentavam o seu convento, submissão total à hierarquia da Igreja Católica, excelente condução do convento em que foi Madre Superiora, recebeu revelações divinas e infindas visões, todas elas monitoradas por seus diretores espirituais. Possuía o dom da escrita e do conhecimento, intenso relacionamento escrito e de aconselhamento com o rei da Espanha, Filipe IV, o qual tinha por ela grande estima e admiração, seguindo seus múltiplos conselhos, mesmo em matéria de Estado. Validação da sua vida e obra pelo Tribunal da Inquisição. A Mística Cidade de Deus foi das 3 obras mais publicadas no século XVII, em conjunto com as de São Luís de Montfort e Santo Afonso Maria de Ligório. As causas da confusão existente sobre este tema derivam de uma só fonte: os anjos caídos. Como objetivo primordial dos demônios é o da condenação dos homens, semeia entre eles a confusão, a ignorância, a divisão, os conflitos e as guerras, falsas doutrinas, falsas descobertas e falsas teorias, camuflando-as com a falsa aparência de conquistas científicas, o erro, a mentira e a deturpação da verdade. Operando assim, retiram o poder criativo de Deus e afasta as criaturas dos ensinamentos divinos, levando mais facilmente à perdição de suas almas. Antes de iniciarmos as revelações sobre a criação do mundo, é importante esclarecer de uma vez por todas os seguintes pontos. Existem 2 espécies distintas de seres, os hominídeos e os homens. Os hominídeos são anteriores aos homens. O primeiro esqueleto de um hominídeo aparece há cerca de 60 mil anos, e eles desapareceram com o dilúvio universal. Os chamados homens das cavernas eram hominídeos, não eram homens.
Os hominídeos nunca usaram escrita. O homem aparece há 6.000 anos, subsiste ao dilúvio e chega a usar a escrita. É esta diversidade de significados da palavra homem, em abstrato, que torna difícil a quem crê no texto bíblico do Gênesis poder afirmar com credibilidade que o homem surgiu só há 6.000 anos, quando existem evidências da descoberta de esqueletos de hominídeos com 60.000 anos. Mas, na realidade, e feito o esclarecimento de que os cientistas se referem a hominídeos e os que creem na Bíblia se referem a homens, podemos, pois, concluir que o texto bíblico e os cientistas se referem a seres distintos, mas usando a mesma palavra, homem. Fica assim claro que ambas as narrativas não são contraditórias e podem ser consideradas ambas verdadeiras e coexistirem pacificamente.